Se você tivesse um último pedido de vida para fazer, o que você faria? O que você pediria? Será que você pediria, de repente, sei lá, sair daquela situação, viver o que você não viveu, falar com quem você não falou, né? Se acertar com quem você não se acertou? Qual seria o seu último pedido antes de ir dessa para outra, né? E dessa para melhor? Qual seria o seu último pedido antes de morrer? E é sobre isso que eu quero falar para você hoje. Fica até o final do vídeo. Hoje a gente tem uma lição muito especial. É o último capítulo de Gênesis. Gente, 50 capítulos, chegamos até aqui. E você que está chegando agora, esse é um canal de leitura diária da Bíblia. Você é muito bem-vindo para estar aqui. Se inscreva no canal, não perca ali os vídeos, todo dia tem, aos sábados também. E eu vou deixar aqui em cima a playlist das leituras anteriores. Hoje é um dia emblemático. Estamos finalmente terminando o livro de Gênesis, o último capítulo de Gênesis. Ao longo de todo o livro de Gênesis, Deus tem falado muito sobre família, nós falamos sobre pais, sobre filhos, sobre avós, sobre servos, mas o que o último capítulo da Bíblia, aliás, o último capítulo de Gênesis, tem para nos ensinar hoje? Vamos dar uma lida aqui, vamos ver o que Deus tem para nos ensinar hoje. Mas antes da nossa leitura, vai lá, pega a sua Bíblia que fica às vezes encostada, pega lá no armário, pega lá no quarto, traz ela aqui, vamos ler juntos, você na versão que você tem, eu na versão que eu tenho, não importa, pode ser celular também. Tira esses minutinhos e vamos prestar bastante atenção nessa última leitura de Gênesis. O que o Senhor tem para nós hoje? E agora, antes da nossa leitura, vamos falar com o nosso Deus. Vamos pedir para Ele sabedoria, para que essa palavra caia em nosso coração e caia em boa terra, para ela dar fruto, amém? Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Aqui está a sua palavra. Eu peço ao Senhor que fale conosco. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Nos dê uma mente aberta, uma mente que não seja dividida, mas um conhecimento, uma mente que possamos entender, conhecer a tua palavra. Entendimento, Senhor, para aplicar aquilo que a gente aprende e não ser só ouvintes, mas ser praticantes da sua palavra. Senhor, é no nome de Jesus, fale conosco. Abençoa essa pessoa que está nos assistindo, essa pessoa que está aí do outro lado, de repente passando por alguma situação difícil, talvez passando por uma situação que precisa de direção, que esse vídeo venha falar com ela, que o Senhor venha falar com ela, porque eu falo até aqui, mas o Senhor é quem fala ao coração. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, ó Pai. Amém. Então, a palavra de Deus hoje em Gênesis 50, vamos lá. Aqui só um contexto rapidinho. Aqui nós estamos chegando no fim da vida de Jacó. Jacó, ele antes de morrer, ele já está bem velhinho, bem debilitado, ele já não consegue mais enxergar. Então ele libera uma bênção sobre os netos. Ontem nós falamos do vídeo em que ele libera uma bênção sobre os filhos, né? O destino profético de cada filho ali, segundo a sua identidade que ele foi liberando. E agora a gente vai ler sobre esse fim de vida de Jacó, o que aconteceu aqui. Fica até o final do vídeo para a gente entender o que o texto está dizendo e quais são as lições que a gente tira daqui hoje. E está escrito assim em Gênesis 50. Então José lançou-se ao rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Eles levaram 40 dias, pois assim se cumprem os dias de embalsamamento, e os egípcios choraram por ele 70 dias. Passados os dias do seu pranto, José disse à casa de Faraó: se agora acho misericórdia diante de vós, rogo-vos que faleis isto ao Faraó. O meu pai me fez jurar, dizendo: estou para morrer, e tu me sepultarás em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã. Agora peço-te que me deixes subir e sepultar o meu pai, e depois voltarei. O Faraó respondeu: sobe e faz o sepultamento de teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o pai, e subiram com ele todos os subordinados do Faraó, as autoridades da sua casa e todas as autoridades da terra do Egito.
bem como toda a família de José, seus irmãos e a família de seu pai. Somente as suas crianças, suas ovelhas e seus bois foram deixados na terra de Gósen. E subiram com ele tanto carros como gente a cavalo, de modo que a comitiva era enorme. Quando chegaram à ilha de Atade, além do Jordão, fizeram ali um grande e alto pranto. E assim, por 7 dias, José fez um grande pranto por seu pai. Quando os cananeus moradores da terra viram o pranto na ilha de Atade, disseram: este pranto dos egípcios é grande. Por isso o lugar foi chamado Abel Misraim, e está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó fizeram-lhe como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado de Efron, o heteu, juntamente com o campo, como propriedade de sepultura em frente a Manre. Depois de sepultar o seu pai, José, seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para o sepultamento, voltaram para o Egito. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: o teu pai, antes de morrer, nos ordenou: assim direis a José: perdoa a transgressão de seus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram: seremos teus escravos. José lhes respondeu: não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, sustentarei a vós e os vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou o coração. E José permaneceu habitando no Egito, ele e a família de seu pai, e viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E depois dessas coisas, José disse a seus irmãos: eu estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Então morreu José, com 110 anos de idade, e depois de o embalsamar, colocaram-no num caixão no Egito. Então aqui, gente, a gente pode ver o que aconteceu com Jacó. Ele morre e José sente muitíssimo essa perda. Ele chora, ele abraça, e a Bíblia diz que os egípcios, choraram ali por ele por 70 dias. Isso para mim mostra que José era no mínimo uma pessoa muito querida ou muito respeitada. Os egípcios sentiram a dor dele. Então pega toda aquela galera, pega um monte de autoridade, os familiares, um monte de gente, vai todo mundo lá para Canaã para sepultar Jacó. Então a gente vê que até Jacó, a forma que ele foi sepultado com muita honra. Então muitas autoridades foram para lá, foram os familiares, fizeram o sepultamento, e na volta os irmãos temeram. Isso é muito interessante da gente observar, porque olha só, ali a gente tinha entendido que estava tudo bem, os irmãos já estavam no Egito, já estavam vivendo o melhor da terra junto com Jacó, só que os irmãos pensaram o quê? Agora que o nosso pai morreu, e se José agora vem se vingar da gente de todo o mal que a gente fez? Vamos lembrar que os irmãos, quando o José era bem jovenzinho, os irmãos venderam ele lá para os ismaelitas, que depois venderam para os egípcios, e 22 anos se passaram até eles se reverem novamente. Então eles estavam com medo de José ter guardado alguma mágoa, algum ressentimento, alguma ofensa, de modo que viesse a se vingar deles. Só que isso, gente, é muito interessante, que presta atenção no que o texto disse. Isso chegou até José, isso que eles estavam pensando. E quando essa mensagem chega até José, também vem até José o último desejo de Jacó, que era uma palavra para José. E o desejo de Jacó era o quê? O perdão.
Perdoa os seus irmãos, perdoa o que eles fizeram. Eles realmente te trataram mal, mas perdoa os seus irmãos. E a Bíblia fala que José, quando ele ouviu aquilo, ele chorou. A gente nunca vai saber exatamente se o coração dele realmente tinha ainda alguma coisinha contra os irmãos até aquele momento. Mas se Jacó deixou essa mensagem para José, como último desejo dele, a gente entende a importância do perdão para Jacó. Muito provavelmente a própria vida, a experiência, né, que ele teve ali, ele já era idoso, já tinha vivido muito, já tinha acertado muito, errado muito também. Ele entendeu o que era importante ali para José. Não eram os bens, não era a autoridade, não era o que ele pudesse ter de melhor, ou o que ele pudesse oferecer de melhor ali para os irmãos, mas era o perdão. É muito interessante, assim, eu pelo menos quando eu chego nesse ponto da Bíblia, a gente vê, né? A gente pega do começo de Gênesis ao último capítulo de Gênesis. Olha como Deus fala tanto com a família, gente. Para mim, até agora, né, no que eu tenho observado, tem sido o livro que mais tem falado de família. Até de leituras anteriores da Bíblia que eu já fiz, hoje eu, olhando assim, prestando atenção, neste momento, tem sido o livro que mais tem falado de família. Porque Gênesis 50 termina não só falando assim, que José era isso, era aquilo, as suas glórias, né? Mas fala trazendo o último desejo de um pai para o filho, que era o perdão para com os irmãos. Jacó sabia muito bem o que os filhos tinham feito, mas Jacó também sabia o que era importante para José, para que ele pudesse viver e viver bem. E a Bíblia fala que José ainda viu até a terceira geração de Efraim, né? Então ele viu os netinhos, né? E assim, ele no final do texto, a Bíblia fala que ele vem a falecer, vem a morrer, e ele, né, vai se recolher com seus antepassados. Então acho que essa é uma lição bem interessante para a gente pensar. Se a gente tem a chance de fazer um último pedido de vida, um último desejo, qual que ele seria? Seja para nós, seja para alguém. O que a gente deixaria? E essa fica a nossa reflexão, né? Graças a Deus, Jacó deixou esse pedido para José, porque esse pedido ele é muito emblemático, é um pedido que muda tudo. Imagina se de repente José não tivesse perdoado, ou se Jacó não tivesse deixado esse conselho. É mais ou menos assim. Ele já falou com todos os filhos e tudo mais, mas ele já deixou um recado para alguém. Olha, gente, eu vou morrer, mas falem isso para José. José precisa saber disso. Fala para ele perdoar os irmãos. Alguma coisinha na experiência desse pai deve ter captado que existia alguma coisinha no coração de José. E o pai viu. E esse, eu acho que tem que ser o nosso caminhar. Esse tem que ser a nossa atitude também. De estar sempre perdoando os nossos irmãos, por mais mal que eles façam pra gente, porque esse é o desejo também de Deus para nós, para que tenhamos uma vida e vida em abundância, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã, próximo vídeo. Amanhã tem livro novo, amanhã vamos começar um novo livro, super animada aqui para trazer vídeos para vocês sobre o que Deus vai derramar sobre nós. Então já compartilha com alguém para acompanhar a leitura, não perder. E você que está lendo, nem que seja todo dia um pouquinho, ou de vez em quando, não para, gente, não para. Deus tem muito mais lições pra gente nos próximos dias que hão de vir, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.